Por conta da grandiosidade deste evento, né, pois nós tivemos 350 pessoas inscritas, vou passar agora para os senhores algumas das regras, tá? As câmeras e o microfone de todos os participantes estarão desligados, está desativado, com exceção, obviamente, dos palestrantes, né? O chat também vai estar desabilitado, tá? Portanto, as perguntas, elas serão enviadas para a gente aqui através do nosso e-mail, que é o www.abrange.com.br, e também pelo nosso WhatsApp aqui da Abrange, que é o 16 99269 6335. Posteriormente, nós vamos estar colocando em tela novamente essas informações, os endereços aqui, o telefone, para que vocês possam estar enviando as perguntas para a gente, tá? Eu vou agora apresentar o moderador aí desse evento aí, que é o João Luiz Romitelli, tá? O João Luiz Romitelli, ele é diretor da Teorema Contabilidade, é graduado em Ciências Econômicas pela Unicamp e Ciências Contábeis pela PUC Campinas, pós-graduado em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Desde 1995, atua na consultoria às operadoras de plano privado de assistência à saúde e hospitais, e conselheiro consultivo certificado pelo CELINT e membro da Associação Brasileira de Conselhos Consultivos Certificados, ABC3. É membro do Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, o CEBEX, tá? Então, dos palestrantes e demais participantes. João, seja bem-vindo. Bom dia a todos. É um grande prazer estar participando desse evento. De antemão, eu desejo agradecer a presença em nome do Washington, eu agradeço a presença da ANS, órgão regulador, que vem capitaneando essa nova fase da regulamentação, desde a edição da RN 443, que definiu práticas mínimas de governança corporativa, e depois com a RN 451, que estabeleceu novas regras de capital. Na nossa visão, trata-se realmente de uma nova fase do processo de regulação, e isso vem seguido por iniciativas suplementares, como livre movimentação de ativos garantidores, enfim. A gente vê esse momento como, depois de 21 anos de ANS, esse momento como uma nova fase da regulação. Então, esse assunto da RN 443, cujos efeitos entram em vigor em janeiro do próximo ano, vem despertando grande interesse do mercado. Portanto, motivaram esse evento. Então, sem maiores delongas, eu desejo passar a palavra para o Dr. Washington Alves. O Washington é gerente de acompanhamento econômico financeiro de operadoras de mercado da ANS, é graduado em Ciências Atuariais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduado em Métodos Atuariais pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas e mestre em Administração pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, IBMEC. Então, Washington, muito obrigado pela sua presença. Eu passo de imediato a palavra para você e você fique à vontade para suas considerações. Infelizmente, como já foi dito, a Tatiana Aranovich teve aí uma dificuldade de saúde e não pode estar conosco. Desejamos que ele esteja bem e a palavra fica com você, Washington. Muito obrigado, você tem 20 minutos para a sua fala. Bom dia a todos, espero que todos estejam me ouvindo bem. Bom, obrigado ao Romitelli aí pela introdução, obrigado ao Mafra, Carlito, todo o pessoal da Abrange, pela oportunidade de colocar para vocês novamente uma forma de trazer esse contato entre o regulador e regulados e demais interessados, né, profissionais que atuam no setor,
Os aspectos normativos, né? Eu costumo dizer que é sempre uma troca. Hoje, e geralmente eu faço uma dobradinha com a Tatiana Aranovich, que faz a apresentação, basicamente porque ela consegue fazer tudo no tempo certo. Então, eu vou tentar aqui, vai ser um grande desafio para mim falar tudo que está programado em 20 minutos para que a gente realmente tenha muito tempo de pergunta aí. E, como o Romitelli falou, o momento agora é um momento de proximidade da vigência, ou pelo menos do encaminhamento das obrigações, né, porque a norma já está vigente na prática, o encaminhamento das obrigações de envio de informação periódica para a ANS. Então, por isso, avizinha-se a importância de fortalecer os conceitos, né? Ver se está tudo bem, se estamos caminhando da melhor forma, né? Eu digo, as operadoras, para o cumprimento das obrigações e desmistificar também algumas coisas que a gente sabe que ficaram meio... o mercado acabou sentindo um pouco algumas dificuldades de interpretação. Mas, antes de iniciar já a apresentação em si, eu assim, quero deixar registrado que eu compartilho totalmente com o Romitelli essa conclusão de que a gente está numa nova fase da regulamentação, uma fase em que a gente tem um setor mais amadurecido, com profissionais cada vez mais qualificados, trabalhando aí nas operadoras, né? Onde o regulador hoje consegue criar critérios objetivos para reduzir a carga regulatória em alguns aspectos de algumas operadoras que já demonstram cumprimento e, digamos assim, um amadurecimento a partir desses critérios objetivos. A 443 foi um primeiro passo, ela está inserida dentro de um contexto de mudança da regra de capital e da forma de gestão, né, com muito mais, eu diria, regras indutivas do que coercitivas, né, e sempre buscando o aperfeiçoamento e profissionalização do setor. Eu vou só mudar aqui para a tela de apresentação. Vocês todos já veem? Todos conseguem ver? Acho que... Bom. Sim. Primeiro, é sempre bom trazer aqui uma lembrança, né? Eu participei desde o início do grupo que trouxe que trabalhou esse aspecto, né? E isso data lá de 2017. A Tatiana Aranovich também participou desse grupo. Que, na verdade, sim, um dos grandes desafios quando a gente começou a olhar que tipo de normativa a gente vai fazer era um normativo que tentasse trazer de forma mais isonômica possível um setor tão heterogêneo como o nosso, né? A gente tem diversas operadoras, né? Aí mais de praticamente 1.000 operadoras, entre médico-hospitalares, odontológicas, né? Com mais de 47 milhões de beneficiários, né? 26 milhões de beneficiários na parte odontológica, mais de 200 bilhões de receitas anuais, né? Boa parte de pequeno porte, né? E um aspecto que até então a gente não tinha nas nossas normas, talvez feito um atentado, né? Então, que é o tipo societário dessas operadoras. Associações e fundações, a grande maioria das operadoras são operadoras limitadas, tá? A gente tem aqui algumas cooperativas e tem SA, muito pouco, tá? Então, e a gente sabe que o que tinha aí de regulamentação sobre boas práticas de governança corporativa é muito focado aí, né? E aí, utilizando como referência o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é muito focado em empresas de capital aberto. Até tem alguma coisa para cooperativa, mas o nosso grande desafio era trazer um normativo que englobasse os conceitos gerais e que
pudesse ser aplicado a todas as operadoras, seja ela independente da modalidade ou tipo societário. Tá? O outro contexto em que essa norma aparece, ela tem a ver com o problema regulatório que foi identificado ao longo dos nossos estudos, né? Que é o risco de insolvência e descontinuidade de operações, dada a baixa capacidade de gestão de algumas operadoras, né? A gente soltou um questionário de riscos para o setor, no qual a conclusão é que havia uma baixa maturidade da gestão de riscos desse setor, né? E aí fizemos o que a gente chama de uma autópsia entre operadoras que tinham sido liquidadas, na qual a conclusão da nossa comissão de inquérito é que 100% das operadoras que foram liquidadas tiveram como principal problema de gestão, né? Tiveram como principal motivação problemas de gestão. E aí, em segundo lugar, a falta de confiabilidade das informações e a deficiência nos controles internos. Isso para a gente foi importante fazer esse levantamento em todos que foram liquidados entre 2012 e 2018, para que a gente tivesse não só o insumo regulatório, como o caminho para uma luz para o que é importante nesse normativo, né? Basicamente, ele tem como foco atacar principalmente esses 3 itens que a gente viu que são grandes motivadores de quebra das operadoras. Outro contexto em que a regulação se encontrava no período era exatamente a perspectiva de mudança da regra de capital, que iniciou com a 451, mas na prática ela está totalmente incorporada com a 443. Hoje a gente tem, ou tinha uma regra que era baseada na margem de solvência, basicamente, né? Vai ser substituída pelo capital baseado em risco. Tá? Ela é inspirada em aspectos do Solvência 2, que aí teriam 3 pilares que a gente costuma dizer, que são o pilar 1, que é quantitativo, que é o modelo de cálculo mesmo, requisito de capital. Tá? O modelo 2, que é o monitoramento dos processos de gestão de risco, governança, né? E disciplina de mercado, que é divulgação e transparência, e aí está totalmente alinhado com a questão de governança, onde um dos pilares é exatamente a questão da transparência. Então, essa nova fase que a gente comentou logo no começo, ela implica em que as operadoras têm que passar a identificar seus riscos da melhor forma possível e controlá-los. Tá? As exigências regulatórias vão ser cada vez mais proporcionais ao seu risco, ao risco assumido na operação, e cada vez menos baseado simplesmente num faturamento, como é o caso da margem de solvência hoje. Então, operadoras melhor geridas, teoricamente, podem ter uma oportunidade de uma redução de regulação ao longo do tempo. Então, esse processo ele iniciou em 2017, mas em 2019 começou de alguma forma, ser um pouco mais tangível para o setor a partir da publicação da RN 443. Tá? Nesse primeiro momento de verificação voluntária, então a norma já está vigente, mas a verificação dela é voluntária, né? Eu vou falar um pouco por que a gente vai falar de verificação e não totalmente da norma, mas a norma já está vigente. A RN 452 de acreditação, ela aperfeiçoou as normas que já existiam e incorporou não só aspectos de governança, né, mas também a própria 443. Também a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí a 451, que é o capital regulatório mesmo em si, colocando aí mais a questão quantitativa, tá? Já com uma possibilidade de adoção antecipada e voluntária do capital baseado em risco. Tá? Isso em 2020. Em 2021, a gente tem trabalhado na continuidade da RN 451, tá? E a gente já teve risco de crédito, o risco de mercado entra agora no terceiro trimestre, e a partir de 2022 a gente pretende regulamentar o risco de mercado.
A partir de 2022, a gente já recomenda a verificação obrigatória da implementação do processo de governança. Isso por quê? Porque é baseado nesses processos de 2022 que vão estar informados, né? Vão estar a partir dessa implementação que vai ser encaminhado para a gente as informações obrigatórias a partir de 2023. Tá? E aí, em 2023, também a gente tem a adoção obrigatória do capital baseado em risco. E aí já com todos os riscos incluídos, né? A gente pretende caminhar de forma que a partir de 2023 a gente faça a extinção da margem de solvência. Então, esse é um ponto que a gente caminha, não só no aspecto quantitativo, mas também qualitativo da regulamentação. Como o Romitteri comentou, tem algumas coisas que são acessórias a isso, né, que vão acontecer ao longo do tempo, né, e que, de alguma forma, estão em linha com esse caminho que a gente pretende trilhar. Um deles é a própria autorização prévia anual, que possibilita a livre movimentação de ativos garantidores para as operadoras com outros que cumpram os requisitos de forma regular. Bom, como eu falei, a norma está vigente, tá? A norma é conceitual. Então, você vai praticamente pegar do artigo 1º até o 10º, você vai ver que são conceitos, então não tem por que se assustar com aquilo, são conceitos. Então, conceitual, a gente entende que todas as operadoras praticamente estão, de alguma forma, alinhadas àquilo, uns com maior, eu diria, maturidade, outros com menor maturidade, mas governança corporativa todos têm. Quando a gente fala em governança corporativa, em eventos, a gente basicamente tenta induzir as melhores práticas de governança corporativa que a gente sabe que vão trazer melhor resultado corporativo, no caso para as operadoras. Mas tem o artigo 11, ele estabelece a necessidade de verificação de algumas práticas mínimas. Tá? E aí é isso que entra o anexo 1A e 1B, né? E depois o anexo 2, que a gente também vai falar aqui. Mas eu vou me concentrar bastante no anexo 1A e 1B, basicamente aqui a diferença do A e o B, porque um é para administrador e outro para demais operadoras. Tá? E os requisitos são tratamento de recomendações sobre controles internos de gestão de risco. Todas as operadoras já têm recomendações, sejam eles da ANS, da própria auditoria independente ou da própria gestão. Análise e monitoramento econômico e financeiro. A gente espera que as operadoras façam isso dentro do seu dia a dia. Tá? Infelizmente, a gente ainda verifica aí quando está fazendo acompanhamento econômico-financeiro das operadoras que alguns gestores de operadoras, principalmente gestores, se dizem surpreendidos com a situação econômico-financeira de uma operadora quando são chamados, às vezes, a responder alguns aspectos que a gente entende que, na verdade, já deveriam estar sendo trabalhados, né? As soluções dos problemas. Né? A gente induz a prática de gestão de risco, e aí, dentro daqueles conceitos de subscrição, risco de crédito, risco de mercado, risco legal e operacional. Tá? E aí a gente coloca um item específico de transparência para as administradoras de benefícios, que a gente entende que ainda faltava, mas que de alguma forma já está aí permeado na regulação para as demais operadoras. Né? Como é que vai ser feita essa verificação? Basicamente vai ser feita por auditoria independente, tá? Por meio de procedimentos previamente acordados que constam lá no anexo 4A e 4B. Tá? Ou, e aí é a novidade, na 452 você tem os itens de excelência, dentre os quais o artigo 12 da 452, que permite que essa verificação, ao invés de ser feita por um auditor independente, seja feita pelo certificador da acreditação. Tá? Ele substitui aquela verificação que é feita pelo auditor independente. Então, esse é um ponto que já é importante, fica muito em dúvida, né? E a próxima alteração da 452 é exatamente para deixar isso muito claro, que quem fizer essa verificação no âmbito do programa de acreditação dos mesmos itens da 443,
Quem fizer isso, encaminhar lá para a DIDES, não vai precisar fazer isso por meio de PPA. Então, ele já vai estar cumprindo a 443 ao fazer isso pela 442. Tá? E aí a gente vem para uma obrigação, que é o envio da informação periódica. Tá? O envio dessa informação periódica, ele está restrito ele é obrigatório, né? Basicamente para as operadoras de médio e grande porte, para as administradoras de benefício. Tá? E aí a gente já vem para um recado importante, né? Então quer dizer que para as pequenas operadoras eu não preciso me preocupar com isso. Não, na verdade, sim. A ideia da governança não é que seja uma obrigação regulatória, que seja um checklist para cumprir ou não. Na verdade, é a indução realmente de boas práticas. Quando a gente fala de práticas mínimas, a gente está falando do mínimo que o órgão regulador entende como necessário para atuar nesse setor com o razoável controle dos seus riscos, né? E uma boa gestão para a operadora. Quer dizer que a operadora não vai quebrar se atender todas essas práticas? Não, não é isso. Né? Mas eu diria que a gestão da operadora tem todas as ferramentas para evitar que a gente tenha um cenário complicado no futuro. Tá? E aí, quando eu falo de que a norma ela é menos impositiva do que outras, né? Ela é mais indutiva, isso também tem a ver com não só para a não obrigação para as pequenas operadoras do envio da informação periódica, consta ali como boas práticas, passa a ser uma referência, mas também como para aquelas que são obrigatórias, a gente não pede ou a gente não exige que haja o cumprimento integral das recomendações do regulador. Né? Mas para aquelas práticas que foram verificadas, que se verifica que não houve o cumprimento integral, que haja uma explicação da parte da administração, né, com identificação de práticas alternativas que tenham sido adotadas para cumprir aquela gestão daqueles riscos. Tá? Então, esse também é um ponto importante. Né? A informação obrigatória é da verificação. Na verificação, vai se verificar se houve o cumprimento integral daquelas práticas, né? Se a operadora cumpre aquelas práticas, e no caso de não cumprir, o que é que a administração tem a dizer, né? O que é que a administração tem a considerar. Tá? Bom, como vocês já viram, eu coloquei aqui, falei muito sobre a parte do anexo 1A e 1B, que são as práticas mínimas, né? A gente tem o que a gente chama de práticas avançadas e estruturas, que é o anexo 2. Isso são requisitos para o modelo próprio de capital baseado em risco, tá? Que estava vigente até antes da 451, por meio da IN-DIOP número 14. Havia um incentivo, né? Mas a gente não teve nenhum modelo aprovado, nenhum modelo em que fosse feito a modelagem de todos os riscos, tá? Mas a 443 previa o cumprimento integral das práticas avançadas como requisito para um modelo próprio. Tá? E aí, basicamente, quem tem modelo próprio tinha que estar cumprindo também as práticas mínimas. Então, o cumprimento integral dessas práticas mínimas e avançadas eram requisitos para o modelo próprio. Mas todas as operadoras têm que cumprir as práticas avançadas e estruturas? Não. Tá? Isso era basicamente um requisito para modelo próprio. Mas quem cumprir as práticas mínimas constantes do anexo 1A vai ter um tratamento diferenciado na regra de capital. E aí tem uma redução dos fatores de capital, do risco de subscrição, tá? Que é da ordem de 24%, e que hoje perfaz em torno de 14,6% da exigência de capital baseada em risco total. A gente ainda tem o risco de mercado para entrar nessa conta da modelagem do capital baseado em risco, mas a gente já pode dizer que vai ser bem substancial para as operadoras que cumprem integralmente os requisitos previstos no anexo 1A, vai ser bem significativa a redução de capital para quem tiver aí esse cumprimento e demonstrar isso para a agência por meio de PPA ou acreditação. Tá? Um ponto específico no modelo próprio é que ele tornou-se sem efeito. Então, não há aí uma perspectiva
né, com a revogação da IN 14, da gente voltar com uma regulamentação de modelo próprio. Mas, se vocês forem, se estiverem atentos aí a 452, a construção, o uso de modelos próprios continua sendo, pelo menos no risco de subscrição, continua sendo um item importante aí, como item de excelência na gestão das operadoras dentro do programa de acreditação. Então, não deixem de olhar para isso com carinho, porque além de ter um refinamento maior, aperfeiçoar ainda mais a gestão de risco, né, a gente entende que é uma prática que não está totalmente fora do radar da regulação. Hoje, a gente não está realmente discutindo, dentro do estágio atual da regulamentação, a gente está focando a discussão no capital baseado em risco dos fatores padrões. Tá? Então, um ponto relevante que sempre é perguntado para a gente, mas eu tenho que esperar chegar no final para fazer a verificação. A gente recomenda que a verificação dos processos de governança, de gestão de risco e controles internos, já iniciem no exercício, pelo menos de 2022, tá? Porque em 2023 vai basicamente encaminhar essa informação baseado no exercício anterior, né, nos dados do exercício anterior. Então, quando for 2023, a verificação dessas informações já vai ser tratar de práticas que ocorreram nos últimos 12 meses. Basicamente, aí é o exercício de 2022. Então, é importante já ter em mente isso, não deixar isso para a última hora, porque a gente sabe que uma verificação de processos não é uma coisa tão trivial. E aí fica para a auditoria, né? Então, o que a operadora deve avaliar, né? Primeiro, se cumpre o corpo da 443, ele é aplicável a todas as operadoras, como eu falei, ele é conceitual. Tá? Então, quando a gente fala na necessidade de transparência, algumas, a partir do momento que a operadora já coloca no seu site a sua demonstração contábil, ela já está fazendo de alguma forma. Tá? Há de se formalizar, talvez um dos grandes desafios que eu diria que a norma traz é a questão da formalização das regras internas da própria operadora. Tá? Muita coisa informal que a gente vê nas operadoras e que saiu uma pessoa da operadora, você perde totalmente aquele histórico. Tá? Outra pergunta muito, muito importante para a operadora avaliar é se cumpre os requisitos do anexo 1A e 1B. O 2 da 443 ele é interessante como práticas avançadas, tá? A gente não descarta que no futuro isso também passe a ser obrigatório para todos os operadores, mas nesse momento não é o que está sendo exigido. Elas consistem em boas práticas regulatórias, tá? Basicamente são recomendações do órgão regulador. Tá? Operadoras de pequeno porte não precisam se preocupar com o envio da verificação, embora a gente recomende que continue avaliando esses requisitos, né, internamente, faça autoavaliação. Operadoras de médio porte, grande porte ou administrador de benefícios vão ter que fazer uma verificação obrigatória do cumprimento dessas práticas e vão ter que encaminhar para a gente. Né? Como eu falei, a gente recomenda que isso seja feito pelo menos já a partir de 2022, já seja acompanhado, para que em 2023, quando houver o primeiro envio, tudo seja feito, tudo seja encaminhado para a gente já ok. A operadora tem interesse em acreditação, há possibilidade das operadoras acreditadas, ao invés de ter que contratar um auditor específico para cumprir a 443, faça dentro já de um programa de acreditação na 452. Tá? Com o ente de acreditação, desde que o ente de acreditação faça as mesmas verificações da 443 que são exigidas a um auditor independente. Então, esse ponto é extremamente importante. Tá? A gente vai ter uma alteração da 452, provavelmente em setembro, tá? Já posso adiantar a vocês, deixando bem claro que quem fizer acreditação e cumpra os requisitos da 443 e demonstre dentro do programa de acreditação cumprimento da 443, não vai precisar encaminhar o PPA que está lá na 443. Tá? Isso é uma questão de comunicação interna na agência, a gente está cada vez mais aumentando a articulação entre as diretorias, entre os eixos temáticos da regulação para que diminua a carga regulatória ao máximo para as operadoras.
E para aquelas operadoras que cumprem os requisitos do anexo 1A e 1B, a gente tem a possibilidade, desde já, tá? Isso aí você não precisa esperar 2023, tá? E pode ser para uma pequena operadora também. Para aquelas operadoras que cumprem os requisitos, encaminhem para a gente PPA que demonstra esse cumprimento, já pode ter a redução do capital baseado em risco, que hoje ainda está sendo feito de forma paralela à margem de solvência, mas a partir de 2023 passa a ser obrigatório. Tá? E hoje está na ordem de mais ou menos 14%, pouco mais de 14% do capital baseado em risco total. Ainda tem o risco de mercado, mas ele basicamente incide sobre uma redução dos fatores do risco de subscrição, que é o principal risco na regra de capital. Bom, já caminhando aí para o fim, não sei se eu passei muito do tempo, mas eu acho que um dos recados mais importantes de governança corporativa e gestão de risco é que ele se encaixa muito, muito no dia a dia das operadoras, né? Eu acho que a gente tem que olhar para a operação de plano de saúde como uma gestão de um bem muito precioso para as pessoas, que demanda gestão adequada e confiabilidade. Não dá para gerir uma operadora simplesmente como se faz uma gestão de qualquer corporação. A gente tem vários beneficiários confiando os cuidados à saúde. A gente vive falando isso, que assim, o plano é de saúde, né? Para não, embora o custeio seja das despesas com doença, né? Cada vez mais a agência tem investido em incentivos para promoção à saúde, prevenção de doenças. A gente entende que esse caminho é um caminho que não é custo. Governança, em termos de gestão, é investimento, tá? Não entendemos isso como custo, tá? Alinha esses interesses dos atores-chave, né? Seja o beneficiário, o próprio proprietário, né? O dono da operadora, reduz custos e aumenta a eficiência, tá? Passa a ser também uma sinalização para acesso a crédito de investimentos, né? Investidores, em geral, isso já é assim, a gente já teve aí testemunha de vários players do setor falando que, olha, isso é ótimo porque a gente vai poder realmente fazer uma análise, né, pelo menos investidores, né, da operadora, né? E muito mais do que isso, o próprio gestor. A gente espera daqui a alguns anos não ter que sentar com gestores de operadoras e ter uma conversa em que o administrador da operadora nos diga que não sabia, né? Acho que isso é temerário dentro da saúde suplementar. Infelizmente, a gente ainda tem alguns casos sobre isso, né? Acho que isso empodera também os profissionais lá dentro. E eu sempre tenho um recado importante, né? Eu prefiro saber onde estou para saber para onde vou do que simplesmente ficar fadado aí o que aconteceu no passado e ir para frente, né? A minha formação é na parte quantitativa, na parte de atuária, né? E desde lá da faculdade a gente sempre vê, olha, uma coisa é você olhar a tendência, né? Ou a probabilidade das coisas irem acontecerem de determinada forma. Outra coisa é se vai realmente ocorrer. Eu acho que a capacidade da gestão de mudar o futuro exatamente inicia a partir do momento que o gestor de uma operadora sabe onde é que está, né? E aí buscar caminhos para mudar aquela realidade. Tá? Eu fico aí aberto a perguntas, né? A continuidade do trabalho, mas, sim, já de antemão, para todos aqueles que precisarem ou acharem que, além desse evento, né, a gente sempre fica à disposição no jobresponde@ans.gov.br, funciona, tá? A gente está atento para todos os itens regulatórios, não só 443, 451, mas em geral, tá? E aí eu devolvo aí a palavra ao Romitelli para a gente continuar aí com o evento. Washington, parabéns pela sua exposição, muito obrigado. Achei espetacular essa informação da RN 452, que vai ser alterada em setembro, e uma vez que a operadora estiver acreditada, ela já está cumprindo a 443, isso é muito boa informação.
é uma das perguntas que já recebemos previamente e faz todo sentido, porque a 452 é muito mais ampla do que a 443. Também foi muito bom você falar da questão do anexo de práticas avançadas, que no momento ele está, vamos dizer, não está sendo exigido, porém é um bom conjunto de práticas que, com certeza, quem tem aquilo tudo implantado já está muito próximo da 452 e próximo de cumprir na íntegra todas as exigências. E, finalmente, essa questão da redução imediata dos fatores de capital, para quem cumprir já voluntariamente em 2022 a 443, é um assunto muito interessante que vale a pena olhar. Sem maiores delongas, eu quero apresentar aqui a doutora Simone Parré, a próxima palestrante. A Simone, ela é bacharel em Direito pela Universidade do Estado de São Paulo, pós-graduada em Direito Processual pela PUC São Paulo e Direito Contratual pela Escola Paulista de Direito. Tem 25 anos de experiência na área de saúde suplementar. E tem aqui eu pedi que ela me mandasse um mini currículo. Se eu for ler esse currículo dela todo, é uma pessoa extremamente qualificada, é um prazer tê-la conosco aqui. E, Simone, você está no comando aí. Muito obrigado. Você tem 10 minutos para falar e boa apresentação. Obrigada, João. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite aí da Abrange Ribeirão Preto, na pessoa do Rodrigo Mafra, seu presidente, do Carlito Marques, da Abrange São Paulo, e também o carinho e a dedicação aí do pessoal da INS, que está sempre pronto a nos atender, né? E falar depois do Washington é um desafio para mim, né? Porque ele já falou tudo, né? Eu vou assim só, né, passar alguma coisa aqui, porque ele falou grande parte do que eu poderia aqui esclarecer. Mas vamos lá, vou tentar. Eu vou compartilhar a tela. Não sei se vocês. Deixa eu procurar aqui. Vocês veem? Acho que. Tá aparecendo o compartilhamento, gente? Sim, Simone. Tá, então tá bom. Bom, como o Washington falou, a RN 443 ela é uma norma muito conceitual, né? Então, eu quis trazer aqui exatamente algumas informações que faz parte do nosso cotidiano mesmo, né? Muita gente nos pergunta, mas o que é isso, essa governança corporativa, Simone? O que a gente faz? O que a gente tem que cumprir? Enfim, enquanto a gente não entender o que é, né? Para que veio, para que serve, e enquanto a governança, né? Os líderes não entenderem o que é essa governança corporativa, acho que vai ficar difícil dela ser aplicada. Então, eu trouxe aqui o conceito de governança, né, que eu procurei lá no Código de Melhores Práticas em Governança Corporativa, que a ANS também incorporou na sua norma, lá na RN 443, né, que é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas. Ela envolve todos os proprietários, conselho de administração, diretoria, órgãos de controle. E aqui, para visualizar melhor, né, o que a gente está falando aqui, essa definição, eu trouxe exatamente um organograma de uma governança de uma limitada, tá? Aqui o exemplo dado é uma empresa familiar, inclusive, né? Então, tudo que está acima da diretoria, né, dos diretores para cima, é governança, né? E o que tiver abaixo dos diretores, a gente vai estar falando de gestão, tá? Então, aqui, nesse exemplo, a gente tem os sócios, essa organização em si, ela traz aí uma forma de controle um pouquinho mais complexa. Normalmente, a gente vê empresas, né, sendo geridas, né, em sistemas muito mais
simples, muito mais enxutos, né? 3 ou 4 sócios, 2 sócios, né? Não tem um conselho de administração, não tem um conselho fiscal, a administração em si da empresa ela é exercida pelos sócios, né, nas pessoas dos seus administradores, enfim, ela é bem mais enxuta. Mas o fato de eu ser mais enxuto, eu deixo de ter uma governança, e o próprio Washington aí respondeu para a gente, não, toda empresa, toda organização, ela tem uma governança, tá? Melhor ou pior, maior ou menor, ela tem, né? Então, isso implica na sua organização, na sua estrutura societária, tá? Para eu poder atender às normas da ANS, eu preciso ter uma organização complexa como essa que está aqui exemplificada. Pela regra hoje da RN 443, a gente chegou à conclusão que não precisa, tá? O objetivo da governança não é fazer com que você tenha que inflar a tua estrutura, né? Ao contrário, a gente tem que reorganizar, né? Trazer uma organização, ter uma visão de organização diferente, tá? Mais clara, mais transparente, que é o que a gente vai ver aqui, que são os princípios que regem essa governança, né? Toda governança, ela tem que estar pautada nesses 4 princípios, tá? A gente trouxe esses princípios tanto do manual do IBGC, e eles também estão presentes lá na norma da ANS, né? Dentro da RN 443. São eles a transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa, né? A transparência, ela informar, gera confiança, né? Tanto da sua equipe, do seu time, né? Das pessoas que estão dentro da organização, como para aqueles terceiros interessados, né? Para com quem você tem relações, né? Empresariais. Sua rede credenciada, seus beneficiários, o mercado em si, né? A equidade, tratar com equidade, né? Além dos sócios de capital, ali também entre as partes interessadas. Eu gosto de uma definição que foi trazida uma vez por um curso que eu participei do IBGC, que ele fala tratar com igualdade, igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Dentro de algumas estruturas, vocês vão perceber que existem ali sócios que têm direito a voto, né? Sócios que não têm direito a voto, mas têm outros benefícios, outras parcerias ali dentro daquela estrutura organizacional. E como tratá-los? Tratá-los sempre com equidade, né? Quando tiver que trazer alguma informação, trazer informação a todos, né? Isso é tratar com equidade, né? Dentro dos princípios da governança. Prestação de contas. Também, quem recebe um mandato, ele tem o dever de prestar contas dos seus atos, né? A gente, dentro da nossa estrutura, vamos dizer assim, pessoal, né? Quem mora em condomínio sabe que todo ano o síndico tem que prestar as contas, né? Da sua administração aos condôminos, porque ele, na verdade, administra dinheiro de terceiro, né? Aqui, dentro da nossa organização, vai ser diferente, né? Quem estiver ali na administração, quem recebe o mandato, ele tem que prestar contas. Isso reforça a transparência, né? E traz confiança, com certeza. Responsabilidade corporativa, é uma visão de longo prazo. Aqui eu acho que tem tudo a ver com a atividade que se exerce. Se a gente pegar outros ramos de atividade, a gente vai encontrar outras responsabilidades, do tipo você ter uma empresa que tenha uma responsabilidade social, que tenha uma responsabilidade ambiental em si, dentro do nosso negócio, do nosso sistema de saúde suplementar. A responsabilidade é o sucesso do nosso negócio, tanto a curto, quanto a médio, quanto a longo prazo. Simone, você tem 5 minutos. Ok. Vou tentar correr aqui. E isso implica em sustentabilidade, praticamente,
tá? Na prática, o que é a governança na prática? Na prática, a gente pega aqueles princípios, a gente traduz aí, converge em recomendações que vão ali se expressar em algumas ferramentas, em regulamentos, códigos, controles internos, gestão de risco, políticas e programas de integridade, tá? Essas ferramentas, elas fazem com que as lideranças possam, né, conhecer melhor a sua organização empresarial, tornar o seu ambiente de negócios mais sólido, mais justo, mais responsável, mais transparente, né? Agrega valor econômico de longo prazo à sua atividade, melhora a sua reputação. Sua empresa é vista pelos terceiros, pelos demais stakeholders, de uma forma muito diferente, né? Com muito mais confiabilidade. Possibilita acesso a recursos financeiros e atrai investimentos. Isso o próprio Washington acabou de dizer, né? Então, a governança na prática, ela não é custo, ela é benefício, né? Isso acho que também foi muito bem dito aí, muito bem ressaltado pelo Washington. E quando um colega, um cliente vem me perguntar assim, mas se tratando de governança, o que eu faço com governança? Eu tenho que implementar a governança de que forma? Aí eu pergunto, qual que é o seu objetivo em relação à governança? Você compreende o que é a governança, né? Aonde você quer chegar com essa governança? Né? Você quer chegar nas práticas mínimas, cumprir lá a RN 443, ou você quer aqueles demais benefícios, né, do agregar valor, melhorar a reputação, ser visto de uma forma com maior confiabilidade no mercado, enfim. Vai depender aonde vocês querem chegar, né? E esse olhar, essa análise, ela tem que ser feita pelas lideranças. Ou, nesse momento, eu quero só chegar nas práticas mínimas, eu quero almejar ali a redução do fator de capital. Não, eu acho que a gente tem que começar e implementar e ir amadurecendo, também é outro caminho, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que fazer e tem que ser analisado pelas lideranças a partir desse conceito de governança corporativa, né? E de quem que é a responsabilidade? De quem que é a responsabilidade pela implementação e avaliação periódica das práticas de governança, gestão de risco e os controles internos, né? No caso da RN 443, em relação às práticas mínimas, a responsabilidade é dos administradores. E por que eu estou trazendo essa questão aqui no meio dessa nossa fala? Porque se você pegar lá o parágrafo único, eles falam, independentemente de você ter elegido ali um comitê ou pessoas determinadas para implementar, a responsabilidade pela implementação sempre vai recair em torno dos administradores, independentemente se essa tarefa foi delegada a outra pessoa, a um comitê, enfim, a uma comissão específica, tá ok? E o que são os controles internos? A gente colocou aqui a definição que foi trazida aí pela RN 443. E para que servem esses controles internos, tá? Acho que o Washington colocou também bem na fala dele em relação a esses controles internos, que é formalizar aquilo que vocês já praticam, né? Eles servem para trazer fidedignidade e parcialidade na produção dos seus relatórios, trazer confiabilidade nas informações, né? Ele serve, inclusive, para aprimorar, detectar falhas nos seus processos, né? Corrigir essas falhas, né? E isso é muito relevante, principalmente para a administração que tem que tomar decisões, principalmente quando está diante de algum problema e precisa ser solucionado de forma rápida, né? O processo de gestão de controles internos, elas devem implementar, as operadoras elas devem implementar controles internos voltados para suas atividades e sistemas de informações financeiras. Isso também está na regra da RN 443, tá? Como eu disse, assegurar a confiabilidade das informações, utilizar os recursos com eficiência, cumprir as obrigações legais e regulatórias. É isso que hoje a RN preconiza, tá? Em relação a controles internos. Né? A descrição ela deve atender aqueles requisitos que estão lá no artigo 7º,
tá? E os controles internos, eles devem ser revistos, no mínimo, anualmente pelas operadoras. Então, dentro de todo o seu projeto de governança, vocês têm que prever exatamente essa periodicidade na revisão desses processos. É importante que as operadoras se atentem a isso, tá? E aí, já encaminhando para a parte final, a gente vai falar um pouquinho de gestão de risco. O que é gestão de risco? Né? Outro processo que é importante vocês se atentarem, e até o Washington falou assim, todo mundo tem, né, tem conhecimento, né, tanto dos controles internos, por alguma razão, foi apontado ali pela auditoria, né, pelo atuário, então, como também da gestão de risco, né? A gestão de risco está ali, processo, também está definido na RN 443, é um processo de identificação, análise, avaliação, priorização e tratamento e monitoramento dos riscos que possam afetar positiva e negativamente os objetivos de processos de trabalho ou projetos de uma operadora, tá? Em todos os seus níveis. E quais são os riscos que vocês devem avaliar dentro desse processo de governança? Aqueles riscos que foram mencionados também pelo Washington, de subscrição, crédito, mercado, legal e operacional, porque são esses riscos que a gente vai traduzir lá nos relatórios, né, que vão propiciar ali a análise e a verificação por parte do auditor para fins do cumprimento da RN 443, objetivando ali a redução do fator de capital, tá? Aqui, quais são os objetivos da gestão de risco, tá? Na norma, né? A gente só trouxe aqui para vocês poderem visualizar. As avaliações e os relatórios da gestão de riscos, eles devem ser conciliados com outros relatórios financeiros, isso é muito importante nas operadoras, e apresentado aos administradores em deliberação por periodicidade anual, tá? A análise econômica financeira também deve ser apresentada para conhecimento dos administradores em periodicidade semestral. Aqui implica na revisão dos seus estatutos para ver se vocês vão conseguir pautar essas matérias de acordo com, né, as reuniões de sócios, as assembleias, enfim. E é isso, acho que eu consegui cumprir meu prazo ali no limite, hein, João? Desculpa ter corrido aí na parte final. Mas eu estou aberta aí para perguntas e, enfim. Simone, muito obrigado pela sua fala. Tem um ponto super importante que você colocou, das diferentes sociedades e suas estruturas, como bem disse o Washington no começo. É bom lembrar que lá no próprio modelo de PPA já fala, inclusive, que a governança pode se dar por reuniões dos proprietários e não necessariamente por um conselho, comitê, etc. Eu vou agora passar para o próximo palestrante, que é o Joaquim. O Florival Joaquim Martins é diretor da Teorema Auditores, ele é graduado em Ciências Contábeis pela Instituição Moura Lacerda de Ribeirão Preto e pós-graduado em Contabilidade, Auditoria e Legislação Tributária pela USP de Ribeirão Preto. Joaquim é auditor habilitado pela Comissão de Valores Mobiliários e também do Cadastro Nacional de Auditores Independentes. Então, Joaquim, eu vou compartilhar aqui a tela e você tem 10 minutos para falar e fique à vontade para as suas considerações, tá bom? Vou compartilhar. Bom, bom dia a todos que estão nos assistindo. Queria agradecer, primeiramente, o convite da Abrange Ribeirão Preto e do João Romitelli, que me deu essa oportunidade para estar falando aqui, né? E dizer que é uma honra também estar junto com a autoridade da agência, hoje na pessoa do Sr. Washington, e também da pessoa da Abrange, né? Do Mafra e da Simone. Queria dizer também que o auditor
tem que estar atento à sua responsabilidade nesse trabalho, né? Além de um item que a ANS colocou na RN 443, que é o parágrafo 2º do artigo 15, que ela deverá comunicar os órgãos de regulação da categoria, que é o CFC, e também tem que estar atento ao inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 24A da Lei 9656, que qualquer comissão ou omissão do auditor, ele também será penalizado de acordo com o que está escrito lá naquela norma da lei. Antes de começar a falar direto aí pelo slide, eu queria dizer assim que o que dá para entender de toda essa regulamentação é que todos esses riscos já existem no dia a dia de todas as operadoras, porém, às vezes passam desapercebidos, e a resolução ARN 443, ela veio a ajudar a operadora a formalizar tudo isso, tá? Até aquelas pequenininhas que não tem muitas preocupações com detalhes, né, de risco, terão que se submeter a isso. Queria dizer também agora, falando do que está lá no painel, que o auditor ele primeiramente tem que entender todo o arcabouço das normas da agência, né, da ANS, que trata da contabilidade, das exigências de garantias financeiras, que vão desde as provisões técnicas dos ativos garantidores, capital regulatório, que são as normas prudenciais que são impostas aos planos de saúde no Brasil, que são editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Bom, o que o auditor tem que fazer na prática? Ele tem que auditar as informações que são divulgadas pela operadora, de acordo com os seus princípios de éticas, independência, materialidade, amostragem, a relevância, fazer as amostragens, as análises dos riscos, etc. E verificar, no caso já específico da RN 443, se todos os procedimentos previstos no anexo 1A da resolução 443, RN 443, se foram formalmente comunicados à governança da operadora, seja ela composta por conselhos, comitês ou mesmo reunião de proprietários da operadora, da empresa. Bom, quanto ao anexo 4, ele tem a obrigatoriedade de entrega a partir de 2022, junto com o primeiro trimestre de 2023, né? Vai pelo DIOPS, esse anexo 4, que é justamente o PPA, né? O 1A, ele está restrito a grandes e médias operadoras, que está relacionado ao anexo 1A. O anexo 4B, ele está restrito às administradoras de benefícios, que ele deve seguir o anexo 1B da RN 443. E as pequenas operadoras, por sua vez, podem cumprir esse anexo, porém, cumprimento facultativo. Se a resposta, aí que vem a responsabilidade do auditor, né? A caneta dele vai pesar nessa hora. Se ele tiver que colocar um não ali, por algum dos itens que ele notou que a operadora não cumpriu, ele deve colocar um não e, ao mesmo tempo, deve inserir ali no PPA as justificativas e as alternativas adotadas que foram passadas pelos administradores da operadora. Na prática, ele tem que fazer os exames da documentação, né? O papel do auditor é um papel muito prático, né? E objetivo. Tem que conferir, começando conferindo, né, a descrição do Estatuto Social, se foi adaptado com a implementação das práticas, né, e das estruturas de governança da entidade. Tem que pegar a cópia de todos os relatórios que são citados no anexo 111 do anexo 1A, né, no caso de operadoras, pegar todos os relatórios PPAs que já são feitos pela auditoria externa,
os relatórios dos atuários também, que são enviados para a agência, e as recomendações de conselhos, comitês internos, que se houver na operadora, ou, no caso que o Romitelli falou, a simples reunião com proprietários, né, que devem ser registradas em ata. Tá? Ele deve obter a cópia desses documentos. Além disso, todos os ofícios que são enviados pela agência para a operadora de eventuais problemas que foram detectados, né? O relatório circunstanciado da auditoria externa, ele é muito importante também nesse contexto, porque nesse relatório circunstanciado, o auditor tem a oportunidade de relatar elementos mais a miúdes, né, do que ele verificou lá durante os exames da auditoria, as recomendações que ele fez, né? E aí ele tem que pegar a cópia das atas de revisão dessa implementação dessas práticas de estrutura de governança, principalmente verificar se alguma das recomendações já foi tida como implementada em períodos anteriores, né? Isso também é muito importante porque, às vezes, fica recorrente, né, uma recomendação, passa um ano, passa 2, passa 3, a recomendação fica lá, a operadora não adota aquelas recomendações. Ele deve conferir, né, a descrição dos controles internos, né, os manuais, né, se estão acessíveis a todos os funcionários, colaboradores, e se atende a todos os requisitos que estão lá nos artigos 7º e 8º da RN 443, que envolve, né, a definição dos objetivos, responsabilidades na operadora, os meios de comunicação que assegurem aos funcionários o acesso às informações relevantes e etc., os meios de identificação e avaliação dos riscos que podem ameaçar a sua eficácia. Os canais de tem que verificar se os canais de comunicação se asseguram o acesso às informações relevantes, se todo mundo tem acesso a esses canais de comunicação, a existência na prática de testes de segurança e conciliação para o sistema de informações, em especial aos mantidos em meios eletrônicos, e as ações de contingências quando necessário. Então, como eu disse, o auditor ele é muito técnico, muito prático, né? A minha apresentação ela fica bastante resumida aos anexos 4, né? No caso da diferença dos anexos das operadoras para administradoras, se nota que a ANS inseriu ali no anexo das administradoras que ela deve comunicar aos usuários de forma clara a evolução do custo anual que justifica o pedido do reajuste aplicado nas suas contraprestações. Então, o auditor tem que estar atento a isso também, né, nessas administradoras. Acho que é isso, João. Vai sobrar tempo aí para esse elenco de perguntas aí que chegaram aí. Joaquim, muito obrigado. Joaquim, muito obrigado pela sua participação. Foi bem interessante a questão do papel do auditor na verificação da 443. Eu vou passar a palavra rapidamente para o Rodrigo Mafra, e aí eu retorno para as perguntas. Vou fazer uma colocação aqui, João, enquanto você organiza as perguntas aí, até os canais de comunicação, a quais as pessoas poderão fazer as perguntas aí, colocar em tela o WhatsApp, o nosso e-mail, por gentileza. É assim, Washington, primeiro que parabéns a todos foram muito esclarecedores, né? Pontuaram muito bem os pontos realmente específicos e importantes da norma, e a nossa intenção, com esse evento, era justamente jogar luz nesse assunto, né? Trazer a importância desse assunto, para que as pessoas, os operadores, pudessem olhar. Obviamente que todo o tempo, por maior que seja, ele vai ser curto, né? Porque o assunto requer uma atenção
grande, né? Então, assim, a ideia era jogar luz e que cada um realmente olhasse para dentro da sua casa e fizesse aí, visse que qual que é o ponto que cada um está. Mas, falando, Washington, até mesmo com aquela prévia que nós fizemos antes, eu acho assim que a mensagem macro que a gente deixa nesse evento e que a ANS está passando com essas normas é a profissionalização definitiva do setor, né, Washington? Ou seja, não vamos parar de amadorismo, de eu acho, talvez, eu não sabia, né? E vamos ter realmente o controle mínimo da nossa operação, e para com isso a operadora, a ANS não ficar ali no dia a dia como, entre aspas, uma babá, né? Ela pode soltar as operadoras para trabalhar, para o mercado, porque ela vai saber, ela vai ter essa consciência de que não vai ser a qualquer momento surpresa com alguma atitude a qual estava fora do radar dela ali, dos principais itens de gestão dessa operadora, né, Washington? Então, acho que a principal mensagem seria isso. Estou correto, Washington? Esse profissionalismo realmente e as operadoras poderem ter liberdade de trabalho, sem surpresas? Acho que você resumiu bem. Eu até diria assim, a liberdade que a gente fala para a gestão, ela já tem. Hoje ela tem consequências quando ela é surpreendida, né? E que não faria diferença para a ANS se não tivesse um beneficiário por trás, né? Que contrata um plano de saúde e tem, dentro da legislação atual, eu não vou dizer a proteção do órgão regulador, mas tem a credibilidade baseada no fato que existe um regulador fazendo monitoramento disso, né? Os prestadores também contam com isso, né? Acho que esse é o ponto, né? O que você colocou sobre profissionalização realmente, ele torna mais tangível, né? Eu diria que é isso, torna mais tangível alguns parâmetros para a gestão sobre essa profissionalização, né? É um assunto que vem há 20 anos, né? Então, todo mundo fala em profissionalização do setor, né? E eu diria que a gente consegue, com a 443, tornar mais tangível aspectos que vão ser olhados mesmo até para as pequenas operadoras, tá? Isso é um ponto importante, porque assim, nesse momento a gente realmente não pretende colocar, acho que dentro das pequenas operadoras existe um desafio já bem grande, que tem a ver com a própria natureza da operação de plano de saúde, que é a necessidade de escala, né? Já tem um grande desafio, né, para a gestão. Como regulador, a gente olha para as pequenas operadoras com uma preocupação muito grande, já na questão da própria natureza do risco que elas estão operando, né, que exige escala, né? Então, não por acaso, a gente trabalhou durante alguns dos últimos anos a questão de compartilhamento de gestão de risco. A gente conseguiu, através de articulação com a SUSEP, a definitiva e clara assim, abertura do resseguro para as operadoras como um instrumento para a gestão, porque a gente tem que as pequenas operadoras elas já têm um desafio, né, muito grande na própria gestão da operação como um todo, né? Você colocar uma obrigatoriedade regulatória sem que a gente consiga olhar para o dia a dia da operadora já seria, assim, talvez uma coisa que vai ficar em segundo plano para o dia a dia das pequenas operadoras. Isso aí a gente não precisa nem ter muita discussão sobre isso, né? Então, por isso não está sendo obrigatório o envio da verificação, mas a gente recomenda fortemente que seja feita essa verificação, né? Essa autoavaliação, exatamente para que os donos, né, os gestores, né, a alta administração das pequenas operadoras tenha atenção quanto a esses itens, né? Como eu falei no final da minha apresentação, olhar para onde estamos é o primeiro passo para mudar o daqui para frente. Se a gente não conseguir entender o que está acontecendo na operadora, não vai ter solução. A gente teve um exemplo agora na pandemia, até na própria ANS, que foi muito, assim, lógico, é governança pública, né, tomada de decisão, mas uma tomada de decisão sem informação, ela é um chute muito grande. É um perigo, né, na verdade. E, de novo, vamos voltar para aqui que a gente entende que tem um plano de saúde. Tem uma satisfação de uma expectativa de uma boa parte da população que é
assistência à saúde no momento que precisa, né? E é um dos principais itens, né, digamos assim, de desejo do brasileiro. Então, não, é inegável que tem que estar sendo gerido por profissionais, né? Por uma gestão cada vez mais profissional. Acho que a Simone foi felicíssima em colocar a questão da responsabilidade do administrador. Ela sempre é. A gente fala isso, né? Quando antes a gente tinha reunião com operadora e aí, não, isso é culpa do atuário, isso é culpa do contador, isso é culpa do consultor, né? Muita gente queria, não, eu quero mandar esse atuário pelo fax aqui, porque para cumprir, a gente tem isso no dia a dia, hoje menos, obviamente, a gente está em outra fase, né? Mas ilustra muito bem como, às vezes, o administrador não olha para ele como tendo essa responsabilidade. E aí também, também falando sobre um item que a Simone colocou, muito relevante, que é a questão da estrutura, né? Às vezes o administrador é o próprio sócio, é o próprio dono, é o sócio administrador que a gente chama. Então ele também tem uma responsabilidade por trás. Não é só chegar e fazer aquele investimento, né? Quando ele é um sócio, ele coloca capital naquilo e ele também tem uma responsabilidade, né? Seja perante outros sócios, como também perante o beneficiário. Então a profissionalização é um termo assim, vou colocar no Twitter ou no Instagram, hashtag profissionalização, 443. Já pode colocar aí do lado que é isso. Washington, inclusive a responsabilidade dos administradores na Lei 9656 perante a sociedade, né, perante os consumidores, perante os terceiros, ela é objetiva, né? Lá no finalzinho, todo mundo esquece de ler lá o final da norma, 35JLH, não sei agora, não me lembro, mas a responsabilidade, ela está lá, né? Ela está prevista dos administradores, né, como objetiva, né? Então, você tem que ter esse cuidado mesmo, né? Bom, pessoal, eu queria retomar a palavra como moderador e dizer que estamos recebendo pelo WhatsApp que está aqui na tela e pelo e-mail perguntas, e nós temos aqui colecionadas, temos aqui um rol de perguntas que eu vou colocar e vou deixar para os palestrantes em aberto que se manifestem. Vocês estão vendo a minha tela? Ok. Então, muitas das questões que estão aqui já foram abordadas tanto pelo Joaquim, como pela Simone e como pelo Washington, mas eu peço que, se possível, peço ao Washington, vou eleger o Washington aqui como respondedor master e o Joaquim e a Simone depois nas considerações finais. Então, Washington, você está eleito aí como respondedor master, por favor. Vamos lá, então. Vou tentar ser rápido e objetivo para a gente poder responder o máximo possível. Bom, okay. Como vai ser a fiscalização do cumprimento da 443? Basicamente, a gente tem hoje já o que a gente chama uma supervisão off-site, né? Vai ser encaminhado os relatórios anualmente, tá? Eventualmente, isso vai ser avaliado em visitas técnicas, tá? E dentro da análise econômico-financeira das operadoras, a gente pode utilizar, pensar alguns elementos, né? Só lembrar que, assim, inclusive alguns relatórios, eles já fazem parte hoje do elenco que é questionado às operadoras. Por exemplo, o relatório de controles internos, de deficiência de controles internos, ele já faz parte aí do nosso dia a dia, né? A gente vai ter mais um instrumento aí de supervisão. Essa é a fiscalização do cumprimento das práticas da 443. Conceitualmente, os conceitos, isso fica sim, a gente não pretende ter que dizer para a operadora que, por exemplo, para o administrador, né, que ele não está cumprindo a 443 porque ele não está sendo responsável por toda a operadora.
a gente entende que isso é o conceitual, é uma coisa que vai estar muito dentro do dia a dia das operadoras. Tá? Teremos relatórios padronizados pela ANS, ou cada operadora cria o seu. Bom, aí eu entendo que o relatório que a gente padroniza mesmo é a 443, é o anexo, são os anexos da 443, acho que o Joaquim deu uma boa pincelada aí na parte dos anexos, né, e até o papel do auditor. Esse é o padrão que a gente está adotando. Tá? A gente tem um padrão do relatório de deficiência de controles internos que está lá no plano de contas. Tá? Isso foi criado também como fruto dessa discussão toda, tá? Em 2017. Mas não tem um padrão específico. O que o auditor vai verificar e que a ANS espera que tenha são elementos mínimos. Tá? Seremos obrigados a divulgar essas práticas aos nossos beneficiários? Bom, aí é uma escolha da operadora. Tá? As práticas de governança, quanto mais... a Simone também colocou, um dos elementos essenciais de uma governança é a transparência. Então, comunicar é sempre interessante. Agora, vamos para o interesse das operadoras, né? Ou do beneficiário. Ele quer saber se ele está sendo atendido. Obviamente, é bom para ele saber que tem cumprimento das boas práticas regulatórias. Para além disso, talvez aí a questão da acreditação seja um selo que vai dar para o beneficiário também mais digamos assim, um sinal para o beneficiário que ele tem boas práticas de direção. Né? Mas para 443, o que a gente está exigindo é o envio lá daquelas informações periódicas do anexo 4A e 4B. Caso algum indicador não atenda aos requisitos da ANS, seremos imediatamente multados ou será enviado um termo de ajuste de conduta. Bom, eu não sei aí o que é o indicador econômico financeiro, ou se é o cumprimento ou não dos requisitos. Mas eu já falei assim, cumprimento dos requisitos, caso não seja cumprido, a administração tem que se justificar no próprio relatório, nos encaminhar, a gente vai avaliar. Tá? Isso não é um motivo de sanção. Tá? A sanção ela vem por basicamente o não envio ou envio da informação periódica. Tá? Então, o envio da informação periódica ele é obrigatório para grandes e médias operadoras e administradores de benefício. Não envio implica em sanção e aí é como uma informação periódica normal. Tá? O cumprimento do requisito em si, e até o indicador econômico financeiro é uma coisa que é uma ferramenta de gestão para a operadora, para ser utilizado pela administração da operadora. Tá? O item 5 é muito nesse sentido. A aplicação dos requisitos da 443 é obrigatória a partir de qual data? Na verdade, sim. A 443 ela já é obrigatória em termos conceituais. A verificação do cumprimento dos requisitos ela vai ser obrigatória já aí a partir das práticas que ocorrerem em 2022. Basicamente, você usa o ano anterior e o envio vai ser a partir de 2023. Mas, de novo, uma coisa que sempre passa... se a operadora já cumpre esses requisitos, ela já pode mandar um PPA hoje para poder ter o benefício da redução do capital baseado em risco de subscrição. Então, não há nenhum óbice que a operadora demonstre o cumprimento total dos requisitos hoje. Considerando que a RN 451 eliminou a possibilidade de modelo próprio capital, pergunta se o anexo 2 da 443 perdeu eficácia. Em termos regulatórios, eu posso dizer que assim, é um pouco feio falar, mas não tem aquela obrigatoriedade lá de verificação e envio, e também não é mais requisito para o modelo próprio, porque ele não vai ser aprovado pela ANS. Tá? Mas continua inclusive no corpo da norma, não foi revogado, como uma boa prática a ser atingida, né? Digamos assim, metas a serem atingidas. E também passa a ser aí pelo programa de acreditação um item a ser trabalhado em item de excelência. Tá? Uma coisa na 452 é sempre bom falar, né? Eu não estou na diretoria que trata 452 mais diretamente, mas a 452, o programa de acreditação, você pontua para vários itens. Nesse item específico, itens de excelência, ele verifica o cumprimento do requisito. Então, continua tendo sua importância para fim de modelo próprio dentro de um programa de
excelência na acreditação, por exemplo. Mas, em termos de 443, já não, para aprovação de modelo próprio de capital, não está. A auditoria interna prevista no anexo 2 é obrigatória? Mesma coisa, passa a ser um item de excelência dentro de uma operadora, né? Toda a parte de estrutura, ela passa a ser mais um item de excelência dentro da operadora do que uma obrigação regulatória para fins de construção do modelo próprio. Então, a gente foca no anexo 1 em práticas, em funções, em papéis de responsabilidade. Né? O anexo 2, além de ter papéis de responsabilidade, digamos assim, mais avançados, né? Mais sofisticados, mais complexos, ele também trata das estruturas. Nesse momento, a gente não está tratando isso como um item de obrigatoriedade, mas não descartamos que futuramente, aí, com a maior maturidade do setor, a gente transforme esse anexo em obrigatório. Tá? Então, não vamos revogar esse anexo por enquanto. A ANS pretende retomar o assunto do modelo próprio de capital? Nesse momento, não. Não vamos criar essa expectativa, sendo bem objetivo. Até porque a gente entende que o modelo próprio de capital é fruto de uma boa gestão de risco, de uma gestão de risco mais madura. Então, no momento que estamos ainda trabalhando, pelo menos, numa regra padrão de capital. Né? E isso, até 2022, a gente pretende encerrar. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre as diferentes estruturas das administrações das operadoras. No anexo 3 fala-se de formalização de reunião, mesmo no caso que a governança seja formalizada por reuniões de proprietários, não tornando obrigatórios os conselhos e comitês. Bom, acho que a Simone falou tudo que poderia ser falado sobre isso na apresentação dela. A norma ela se aplica a qualquer estrutura, nós não estamos aqui estabelecendo uma estrutura mínima a ser obrigatória para todo mundo. Então, a formalização eu diria, o maior desafio operacional é a formalização das práticas. Tá? E aí você já tem hoje elementos, reuniões de conselho extraordinárias ou não. Né? Você tem reunião de sócios, né? onde você formaliza, isso é importante, acho que foi o Joaquim que falou, você tem que formalizar em ata aquilo que foi discutido. Às vezes tem reuniões de sócios que até são discutidas outras coisas, mas isso não é feito uma formalidade. Então, acho que isso vai tornar a operadora mais confiável, né? E rastreável, eu diria até para o próprio auditor, para a gente entender. Isso para um investidor de fora, talvez não se tenha muita clareza da importância que isso tem hoje para um investidor quando ele pensa em comprar uma operadora. Né? A gente já teve isso, já tem testemunho aí do setor que é muito importante. Né? O item 3.2 do anexo 1A, risco de crédito de mercado, a ANS menciona a necessidade de construção de cenário econômico horizonte mínimo de 2 anos. Perguntas. Essa é uma atividade do risco de mercado? Sim. Por acaso, esse item trata de risco de mercado e de crédito. Então, sim, a gente está falando de uma análise de cenário econômico, a taxa de juros, a partir de quanto será exigida. Já pode ser feito hoje. A gente está dando a liberdade às operadoras que isso seja feito. Né? Talvez hoje não seja tangível, porque não tem uma regra que fale sobre taxa de juros, sobre risco de mercado, mas imagina a situação de operadoras que hoje tenham aí comprem produtos. Né? A variação do câmbio, por exemplo, é uma coisa que pode influenciar o custo do serviço, né? Especialmente aquelas que têm rede própria. Isso já influencia hoje no dia a dia da operadora. Isso pode aumentar o custo na parte de internação, especialmente aqueles que precisam de material, medicamento importado. Isso só para dar um elemento sobre coisas que é importante a operadora, a gestão, a governança da operadora se debruçar. Né? De novo, o item 3.2 do anexo 1A, item e subscrição, item A. A ANS pede verificação de frequência de utilização e custo de serviço. Pergunta: se esses requisitos podem ser atestados pelo relatório de revisão anual dos atuários? Eu não sei o que se quis dizer com testar esses requisitos, mas verificar as premissas de frequência de utilização e custo de serviço é uma coisa que é o famoso
planejado versus realizado, né? Quando você faz a premissa de custo, né, de preço do plano, você tem uma premissa de frequência de utilização e custo de serviço. A partir do momento que você tem um desvio muito grande naquilo, há de se fazer alguma coisa, né? No caso dos contratos, você pode até reajustar, né? Mas você pode ter itens de gestão. Poxa, vamos começar a acompanhar. Eu acho que tem um outro item lá que fala sobre os principais prestadores, né? Onde tem maior utilização, né? Os hospitais. Então, vamos começar a acompanhar, vamos trocar uma ideia com esses hospitais, que os beneficiários estão indo muito lá. A gente tem que, talvez, fazer uma nova renegociação, né? Entender melhor, talvez colocar um auditor de contas lá dentro. Enfim, tem várias ações de gestões que podem ser feitas para tentar trabalhar em cima disso. Mas o que a gente quer é que seja feita essa verificação. Eu já estou falando aqui que estou dando dica aí do que pode ser feito, mas a primeira coisa é olhar para isso, né? Se o atuário vai fazer esse relatório de revisão anual do atuário, se isso consta como um item, ótimo, né? Em algum momento isso vai fazer parte da discussão com a administração. Mas, de novo, não tem um padrão, não tem uma regra específica. No item 3.1, risco de subscrição, item G, pede-se para verificar se as pessoas jurídicas com reajuste superior à variação de custo apurada no item 12 do anexo 2. Pergunta-se, considerando-se que esses contratos são de livre negociação, qual é a verificação que deve ser feita e o seu objetivo? A pergunta eu devolvo à administração, porque o objetivo é realmente saber o que está acontecendo, né? A partir do momento que eu tenho uma variação de custo e você tem um reajuste que, em tese, é para recompor esse custo, a gente está falando de coisas que vão ser, espera que estejam na mesa de negociação. Obviamente, há contratos aí que a operadora resolve bancar mesmo que o reajuste não consiga, digamos assim, cobrir a variação de custo de um ano para o outro. Agora, o objetivo, isso vai depender da operadora. O que a gente quer é que isso seja uma prática comum. Gostaríamos de saber a opinião da ANS sobre a coexistência de uma dada operadora entre os membros do Conselho de Administração e diretoria executiva. Ou seja, caso existam pessoas ou pessoas que fazem parte de ambos. Na verdade, isso faz parte do anexo 2, tá? Não é obrigatório, mas a gente já pode dizer, inclusive em relação ao anexo 2, que não há uma restrição a alguém que esteja no Conselho de Administração também faça parte da diretoria executiva. Tá? Não me parece a melhor prática, mas é a melhor que a gente consegue colocar hoje no setor. Até porque a gente tem aí as cooperativas, por exemplo, né? Não sei se tem, não é o caso aqui das medicinas de grupo, mas por lei você tem que ter cooperado, né, dentro da diretoria executiva. Então, isso está valendo para todo mundo. O que é importante? A segregação das funções. Na hora que um conselheiro de administração vai avaliar ou fazer qualquer avaliação sobre digamos assim, uma diretoria em que o administrador o próprio administrador está responsável, o que eu devolvo a pergunta é se é conveniente fazer essa avaliação, se não há um conflito de interesse. Mas isso aí não vai ser a ANS que vai dizer como vai ser feito ou não. Isso cabe à operadora essa avaliação. Tá? E aí, se ela vai fazer uma política interna de quem, a prestação de contas de diretoria tal, para o conselho de administração, não vai ser feito pelo diretor que é impedido. Né? A gente tem o caso dos diretores, né, da ANS. Né? Eles deliberam sobre coisas que eles não têm impedimento. Tá? Então, eles não deliberam sobre coisas que estão lá. Eles têm algum impedimento legal. Isso vale também aí para as operadoras. Talvez seja um exemplo bem tangível de como você pode conviver com as duas coisas. Né? Fazer parte do conselho e ser da diretoria. Considerando que uma operadora seja certificada no âmbito da 452, pergunta: considera-se cumpridos os requisitos da 443? Não necessariamente. Você tem, dentro da 452, os itens de excelência. Dentre os itens de excelência, tem o cumprimento dos mesmos requisitos da 443.
Na verdade, ele remete a 443, esse cumprimento. Tá? Então, são os mesmos requisitos. Tá? Só que aí não vai ser feito por um auditor independente no PPA. Vai ser feito por um auditor, né? A gente chama de auditor também, que é responsável pela acreditação. Tá? Então, esse é um ponto, obrigado aí pela pergunta, é muito importante. Tá? Não é o fato de estar na 452, até porque tem pontuação, tem selo, né? Tem um conjunto de itens que é o que a gente chama de conjunto de itens de excelência. Dentre eles, tem lá a 443, são os mesmos itens. Tá? Considerando que a 443 passa a ser obrigatória a partir de 2023, tomando como base 2022, é certo afirmar que a operadora deverá ser preparada a partir de janeiro do próximo ano? Bom, vamos lá. Esse é sempre um tema controverso, né? A gente sempre recomenda que desde janeiro do próximo ano você já tenha alguém acompanhando. Na verdade, qualquer trabalho de auditoria, está aqui o Joaquim, não me deixa negar, ele é um trabalho que ele permeia um período, né? E mais, o custo disso, até onde eu sei, varia, né? Você chegar no último dia para querer que um auditor faça essa avaliação das verificações, provavelmente vai sair mais caro, e mais, vai ter que ter um bocado de evidência. De novo, a norma, ela prevê que o não cumprimento do requisito tem que ser justificado pela operadora. Então, a análise custo-benefício disso, né, também passa por isso, né? A contratação de um auditor, ou um auditor que já faz a demonstração contábil, que já faz a auditoria independente, depois, de repente, colocar no pacote mais alguma coisa, tenta para negociar e ver como é que é a melhor forma de atendimento a esse requisito. Né? Eu estou falando sozinho aqui, porque eu estou tentando responder o máximo as perguntas. Depois, se o Joaquim e a Simone quiserem ilustrar mais alguma coisa, podem falar aí, porque eu... Fica à vontade, Washington, fica à vontade. Atropelando para tentar esgotar, bastante coisa. Existe alguma regulação sobre comprovação da experiência prévia dos membros do Conselho? Não. Eu sei que não tem critério objetivo para falar sobre experiência prévia dos membros do Conselho. Né? Hoje, requisitos para a administração é RN 311. Tá? Então, esse é o ponto. Tá? E lá não tem requisito objetivo para falar sobre experiência prévia dos membros do Conselho. Mas pode ser uma boa política aí para ser implementada dentro de uma operadora. Né? Para você concorrer a um cargo de administrador aqui, tem que ter experiência comprovada, e aí quem for fazer avaliação, fazer essa avaliação de ter uma experiência prévia, até para que você entenda que está dentro daquilo que eu falei com o Rodrigo, né? A profissionalização. Né? É uma boa prática, é interessante, mas não é uma coisa que está na 443. Tá? E não tem um item regulatório específico sobre isso hoje. Conforme preconiza o anexo 4A, o auditor deverá obter da administração os atos constitutivos e a estrutura corporativa de gestão de risco. A constituição de comitê técnico, com a participação de sócios assessorados por colaboradores, atende o requisito de estrutura corporativa de gestão de risco? É difícil falar assim, porque você tem que ter o papel definido, muito claro, aí do que esse comitê técnico vai fazer, os papéis, responsabilidade dele. Tem operadora que tem área, né? Área de gestão de risco, né? Tem coisas que são comitês. Então, vai depender muito está totalmente livre a operadora ela definir como isso vai ser feito. De novo, nesse momento a gente está focando em práticas e funções e responsabilidades, não em estrutura. Então, isso é uma deliberação da própria operadora, se ela quiser. Como recomendação, a ISO 31000 fala bastante sobre gestão de risco, é um material muito fácil aí de referência para quem quiser se aprofundar em gestão de risco. Né? O Manual de Governança Corporativa para Fins de Solvência, divulgado pela ANEEL, informa que o relatório de PPA de práticas mínimas trata de informação periódica anual. A operadora, que deixar de enviar ANS ou enviar de forma incompleta fora do prazo, ficará sujeita às sanções cabíveis na regulamentação. Quais serão as sanções aplicáveis? Basicamente, de envio de informação periódica, incompleta ou não envio. A mesma coisa do DIOPS. Né?
Então, vai ser avaliado sobre isso para grandes e médias operadoras e administradoras de benefícios. Gostaríamos de saber se a administração da operadora possui planejamento estratégico revisado anualmente. O fluxo de caixa orçado atenderia ao requisito do anexo 1A, item 3.2G. Aí ele está transcrito aqui o que está nesse item, né? Só peço para que assim, quem fez a pergunta, de repente, dê uma revisitada na norma, porque isso aí é um elemento que tem que constar. O que está no anexo, né? Estou tentando aqui puxar enquanto eu falo com vocês, o anexo fala em que ele tem que ter avaliação periódica. Tá? E deve constar isso. Né? A operadora deve realizar avaliações, no mínimo anualmente, das práticas de gestão de risco existentes, considerando, ao menos, as seguintes questões sobre os principais riscos. Aí entra o item 3.2. Então, isso aí é um item que deve ser considerado quando for feita a avaliação da prática, né? E cenário econômico com um horizonte mínimo de 2 anos, é uma ilustração de um elemento. Se isso consta do planejamento estratégico e o monitoramento desse planejamento estratégico faz isso, eu entendo que poderia sim ser considerado como cumprimento do requisito. De novo, isso é um elemento, o que a gente está falando não é em um padrão a ser seguido, né? Mas de função, responsabilidade e prática. Se dentro do planejamento estratégico já existe essa prática, isso é totalmente aceitável. Tá? Obviamente, a gente está falando também de coisas que são identificáveis, que tenham evidências formais até para o auditor poder dizer que cumpre ou não. Não é uma coisa que, eu faço isso. Não, está aqui no relatóriozinho. Tem que estar formalizado junto à administração, tem que ter documento, tem que ter evidências para que o auditor demonstre que isso realmente é feito. Item 18. Nossa, já estou ficando sem garganta aqui, hein? Acho que é o último, né? Se não for o último, está no final. Né? E dá esperança aí, Romulo. Somos certificados pela ONA e temos também a certificação internacional canadense Quimento. Implantamos o programa de compliance na instituição. O que precisamos enviar a ANS para ficarmos de acordo com a 443? Deixa eu falar um segredo para você. Você não precisa ter nada disso para cumprir a 443. Basta enviar o anexo 4A para a gente. Tá? E se não cumprir todos os requisitos, na verdade, sim, a gente precisa dar justificativa e esclarecimento da prática alternativa adotada pela operadora. Tá? Para 19, se a operadora que optou pela antecipação de capital baseado em risco, assinando termos de responsabilidade, por conseguinte, calculando a margem de solvência de patamar de 75%, ficar insuficiente nesse período de transição, mesmo do patamar de 75%, porém o cálculo do risco de subscrição demonstrar suficiência de PMA já não existe mais, é capital base. A INES vai notificar solicitando recomposição do capital ou apresentar a PAES. Eu acho que esse item não está muito ligado a 443, mas eu já posso dizer que isso é uma normalidade econômico-financeira e vai ser notificado a operadora. Ela pode fazer um PAEF, ela pode basicamente regularizar se ela quiser. Isso independe do cumprimento das práticas, tá? Talvez isso me dá a oportunidade de dizer que uma coisa é você cumprir a prática. Você pode cumprir as práticas e ter a normalidade econômico-financeira. Tá? O cumprimento das práticas não vai dizer que a operadora está livre de eventuais descumprimentos de práticas, nem de anormalidades econômico-financeiras. Mas até para isso, pensa no seguinte, você pode ter uma operadora que tem 75% na margem de solvência, ou então, vamos no futuro, com redução do capital baseado em risco, se ela cumprir práticas, ainda que ela tenha normalidade econômico-financeira, a exigência dela vai ser calculada com base naquele fator reduzido, desde que se demonstre que continue se fazendo as práticas. Por quê? Porque o órgão regulador entende que aquelas práticas são essenciais, inclusive, para a gestão poder passar por eventual momento de anormalidade econômico-financeira. Isso nos dá uma tranquilidade em relação à exigência regulatória, o parâmetro regulatório.
Tá? Esse talvez um recado que, sem querer, embora não tivesse a ver com a pergunta, eu já deixo bem claro. Uma coisa é o cumprimento dos requisitos, outra coisa é a situação econômico-financeira. Tá? É óbvio que se uma operadora cumpre os requisitos, né, se ela já coloca para os administradores os indicadores econômico-financeiros, por exemplo, né, semestralmente, como a Simone deixou bem claro, ela já sabe qual é o problema dela. O que ela precisa é de ação. Né? E a ANS não é responsável pelas ações da operadora. Pelo contrário, a gente está sempre torcendo que a gente não tenha que os administradores façam a decisão correta no sentido de não só ter o melhor retorno, mas diante de uma situação de adversidade que ela saia disso. A pior situação para o regulador, para a operadora, para o beneficiário, é uma situação de anormalidade econômico-financeira que eventualmente acabe indo para uma... a direção fiscal hoje é uma opção de regularização, mas sim, uma liquidação ela é muito traumática. Né? Então, como eu falei, já voltando a dos objetivos de tudo isso, né? É a gestão evitar que se chegue nesse ponto. E para isso ela tem que olhar, né? 100% dos problemas de gestão levaram 100% das liquidações tiveram problemas de gestão como sinalizadores. Ou seja, talvez se a gestão tivesse feito alguma coisa, tivesse acompanhado, talvez não chegasse àquele ponto. É isso? Washington, bom, em primeiro lugar, desculpa forçar sua voz aí. Foram perguntas muito interessantes e a gente recebeu previamente. Agora, durante o evento, recebemos apenas 2 questões que, em respeito aos remetentes, eu vou colocar. São questões relativamente simples. A primeira pergunta é: as empresas que vão fazer a certificação da RN 452 serão habilitadas pela ANS? Elas vão seguir o mesmo rito que está lá na 452. Eu não faço parte da diretoria que centraliza a coisa, mas acredito que sim. Pelo menos era assim na norma anterior, acredito que ela fica... De fato, a ANS divulga, né, quais são as acreditadoras habilitadas. Né? Está divulgado no site. Tem toda uma série de requisitos lá ligados ao Inmetro também, então tem uma série de questões específicas da 452. A última pergunta que recebemos foi assim: bom dia, fiquei com dúvida em relação à obrigatoriedade da administração de plano de saúde de pequeno porte. Eu acho que já foi respondido isso, mas se vocês quiserem falar. Assim, a obrigatoriedade do envio do anexo não existe para operadoras de pequeno porte. Tá? A gente hoje trata isso como uma recomendação. Ok. E por último, por derradeiro, nós já estamos lá com o tempo 20 minutos atrasado, mas acho que valeu muito a pena. Eu queria fazer uma pergunta, que achei muito interessante, essa questão dos fatores reduzidos de capital. É um ponto que me chamou muita atenção, porque operadoras que eventualmente estejam enfrentando algum problema de capital, talvez em desenvolvendo, implementando a 443, possam ter acesso aos fatores reduzidos de capital. Isso pode vir a contribuir para sanar o desequilíbrio econômico. Se você puder falar alguma coisa, eu agradeço. E eu posso só pedir também a palavra para perguntar, que eu sei que tem a ver com o assunto. Eu percebi que toda vez que a gente fala aqui de fatores de redução de capital e quem cumprir, né, a 443 terá esses benefícios, ou a estrelinha ali da ANS para fator redutor de capital, mas eu não vi em nenhum momento a gente, em especial, até mesmo o próprio manual da ANS, quando ele trata desse tema, ele não especifica que a administradora de benefícios vai ter esse benefício da redução de capital. É isso mesmo? Ou, Washington, existe alguma razão para excluir as administradoras de benefício desse
benefício, vamos dizer assim. Joaquim tem também alguma coisa aí? Vamos aproveitar lá. Mas, brincadeiras à parte, vamos lá. Eu vou responder de trás para frente, tá? O risco de subscrição não é um risco que é assumido pelas administradoras de benefícios. Tá? Então, por isso, elas não estão, digamos assim, contempladas com algum benefício de redução de fator, porque hoje a redução se dá sobre o risco de subscrição. Né? E aí, vamos voltar, e isso é importante também para responder ao Homitel, né? O fator de capital é um parâmetro de exigência de capital. A partir do momento que a operadora cumpre os requisitos, ela reduz esse parâmetro, né, para dizer que tem normalidade ou não. Né? Lembrando que o não cumprir só a regra de capital é um parâmetro que pode ser recuperado dentro de um procedimento de adequação econômico-financeira normalmente. Tá? A gente considera uma normalidade, né, mas ela não enseja, por exemplo, uma direção fiscal, por exemplo, desde que a operadora cuide disso. Então, o parâmetro ele reduz. Ele reduz porque o regulador já verifica, né, que existem instrumentos da própria gestão, né, verificados por um terceiro, no caso o auditor ou um certificador, e vão dar conta desse parâmetro. Tá? É um parâmetro que a gente chama de parâmetro de segurança. Né? A gente coloca uma margem de segurança maior para esse parâmetro para aquelas operadoras que a gente conhece menos. Quanto menor o conhecimento, menor é a nossa exigência, maior a exigência regulatória. Quanto mais a gente conhece sobre aquela gestão, quanto mais a gente tem vê que existem instrumentos para sair daquela situação, menor é o parâmetro regulatório. No caso do capital, ele permanece lá. E aí, assim, ótima a tua pergunta, Michele, porque hoje isso não faz tanto efeito na regra de capital, porque a gente ainda está num período de escalonamento. Né? Tem as operadoras que estão nos 75% da margem de solvência. Né? Então, sobre isso, hoje já tem outros instrumentos para margem de solvência, como, por exemplo, o próprio Programa de Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças e a própria acreditação da 452, que também dá um desconto sobre a margem de solvência. Então, são incentivos que a ANS traz para aquelas operadoras que têm melhores práticas, tá? Ou práticas que o órgão regulador pretende induzir, no caso da promoção à saúde e prevenção de doenças. Então, na regra de capital, a gente já pode adiantar que, pelo menos no risco de subscrição, isso a gente já tem aí os parâmetros de governança corporativa, né, da 443 como um redutor do risco de subscrição. Tá? A gente ainda não estudou como fazer isso em outros riscos. Tá? Mas, basicamente, tecnicamente, né, para quem é atuário, aí, a margem de segurança do cálculo do modelo ela é menor. Basicamente isso. Bom, meio-dia e 26, estamos 26 minutos a mais do previsto para o evento, mas acredito que foi muito legal. Tivemos picos aqui de 180 pessoas, 198 pessoas online. Então, Washington, nós gostaríamos de agradecer muito a participação sua e da Tatiana, que foi super importante também na preparação desse evento. Infelizmente, não pôde estar conosco. Eu quero agradecer imensamente, em nome do Rodrigo Mafra e do Carlito, a Abrange, tanto regional Ribeirão Preto como nacional e São Paulo, que promoveram esse evento. O Joaquim, meu velho companheiro de luta aí, pela participação, e a Simone, que brilhantemente trouxe essa visão do advogado, do jurista, mas com viés muito voltado para a governança. Então, eu dou minha participação por encerrada. Eu peço, caso queiram, que façam suas
considerações finais, e o Mafra, ao final, encerra o evento em nome da Abrange. Então, eu agradeço muito a presença de todo mundo online, é uma grande satisfação, cumprimos a nossa missão de levar esse conhecimento para o mercado. Esse era o grande objetivo. Muito obrigado. Bom, queria agradecer a todos, Anteli, Simone, Joaquim, ótimo fórum para essa discussão, a gente continua à disposição. Mafra, estamos à disposição, qualquer coisa, tá? Mais dúvidas, podem encaminhar para diopresponde@ans.gov.br. Nosso objetivo é deixar cada vez mais claro para o setor como um todo, para a operadora, tá? Deixar bem transparente o objetivo da regulação com isso. Tá? Não temos nenhum melindre em falar sobre itens espinhosos também. Basicamente, na 443, o objetivo é exatamente esse. Tá? E, em nome da diretoria de operadoras, queria novamente agradecer a iniciativa da Abrange, dar mais esse espaço de comunicação direta com os profissionais do setor, com as operadoras. Tá? Eu acho que esse é o papel mesmo dos representantes, e conte com a gente sempre que necessário para outros eventos, em outros temas, e de acordo com a disponibilidade de todo mundo. Obrigado, pessoal. Bom, eu também queria agradecer aqui a oportunidade, né, de estar participando desse fórum. E eu acho que a missão foi cumprida, né? A gente conseguiu aí tentar, num curto espaço de tempo, falar de um tema tão assustador, né? E quando a gente para analisar um pouquinho mais, vê que não é tão monstro assim, né? Não é tão assim absurdo, né? Eu acho que a gente conseguiu desmistificar aí, nesse curto espaço o tema, e a gente se coloca também à disposição de todos, né? Da Abrange, da ANS, da Teorema, para participar de outros fóruns, que eu acho que a iniciativa é muito boa e ela tem que ser repetida várias vezes, né? Até todos terem a real compreensão do que se precisa ser feito. E obrigada, Washington, obrigada, João, obrigada, Joaquim, Mafra, Carlito, agradeço a ele também, e até a próxima, gente. Obrigada, viu? Bom, eu queria só falar tchau para todo mundo que ficaram até agora assistindo, né? Dizer que hoje aqui eu aprendi mais uns 10% do que eu já sabia, né, sobre essa norma tão complicada que é a norma da RN 443, que trata da governança corporativa. Fico à disposição também, da mesma forma, para todos. Ok. Bom, mais uma vez, agradecer a todos aí, o Washington, a ANS como um todo, também a Tatiane, como o João disse, que foi extremamente importante na construção desse evento. A gente fez umas reuniões prévias, né? Ao João Romitelli, no caso, representando aí a Teorema, que me convidou, que a gente junto conseguiu colocar esse evento de pé. A doutora Simone, da Simone Parré, que também já é pessoa bem conhecida no cenário e está sempre nos ajudando, dando suporte. Ao Joaquim, que descobri que o nome dele é Florival, que até então eu não sabia, descobri nesse evento, então foi também um aprendizado para mim, viu, Joaquim? E dizer que eu estou assim, extremamente satisfeito, feliz, saio muito feliz desse evento. Como o João disse, com sensação do dever cumprido, a gente queria realmente era trazer atenção para esse tema, a luz para esse tema. Então, assim, extremamente satisfeito. Só tenho gratidão e agradecer a todos vocês aí, e também a todos os nossos participantes associados. E repetir mais uma vez que esse evento foi gravado, caso, né, alguém, por algum motivo ou outro, acabou perdendo, porque nós fomos 350 inscritos, né, e a gente teve pico de, vamos arredondar, 200 pessoas, vai estar disponível no canal da Abrange, no YouTube, né, que é a Abrange Associação Brasileira de Planos de Saúde, tá ok? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Muito bem. Muito obrigado, muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Ô, Joaquim, Simone, Washington,
Muito obrigado, viu? Estamos encerrando. Parabéns a todos. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.